Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar do líder América, que venceu o CRB por 4-0 no último sábado, e também do empate em 100 gols do Cruzeiro contra o Náutico pela Série A e da ótima vitória do Atlético sobre o Corinthians ontem na Arena Independência. Aqui comigo no estúdio, Gabriela Pedroso, repórter Super FC. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Leandro? Olá, internauta. A gente aqui para esse começo de Campeonato Brasileiro discutindo aí a segunda rodada. Comigo aqui também no estúdio, Fernando Almeida, também repórter Super FC. Tudo bem, Fernando? Oi, Gabi. Vamos falar um pouco aí dos mineiros, tanto na Série A quanto na Série B. Vamos começar falando... desculpa, lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta mandar uma mensagem através do portal Tempo Online e bater um papo aqui conosco. Vamos começar falando do América. O América conseguiu sua segunda vitória na Série B, venceu por 4-0 o CRB, numa ótima atuação do Dudu, né, Gabriela? O que você achou desse jogo na Arena Independência, estreia do América em casa na Série B? Eu acho que o time todo teve uma boa apresentação. Acho que as grandes surpresas foram o sistema defensivo, né? 3 gols dos 4 que o América fez veio ali de um zagueiro e 2 volantes. Eu acho que isso mostra como é que o time está entrosado ali, todo mundo aproveitando as oportunidades que tem. E eu acho que isso vem confirmar que realmente, assim, pelo desempenho do América nesse começo, eu acredito que o América vem forte aí para brigar por uma dessas 4 vagas ao acesso à Série A. Assim, o América acho que começou muito bem, mostrou que o resultado no Campeonato Mineiro, né, o vice-campeonato não foi nenhuma coincidência, o time realmente tem crescido de produção e eu acho que é isso, assim, o América, se continuar valorizando cada jogo, né, como o próprio Givanildo já falou, cada jogo é pensar um jogo por vez. Uhum. Se continuar agindo dessa forma e mantendo essa postura agressiva ou bem ofensiva, eu acho que tem tudo para dar certo. Ainda é cedo, mas... E, Fernando, o América na próxima rodada vai pegar o Paraná Clube lá em Curitiba, no próximo dia 29. O Paraná vive uma situação engraçada, né? Parece muito a situação do Ipatinga. Não está na primeira divisão do futebol paranaense, mas conseguiu uma posição na Série B e continua nela. O que você acha desse próximo desafio do América lá na Vila Capanema? Querendo ou não, pelo nome, assim, o Paraná já é um dos pretendentes para subir para a Série A. Então eu acho que o América tem mesmo que ganhar esse jogo e novamente conseguir isso que a Gabi falou, de ser um dos pretendentes mesmo para subir para a Série A. Então eu acho que principalmente pelo que mostrou o América contra o CRB, eu acho que o América realmente mostra que é um dos que pode subir. O América conseguiu o gol rapidamente com o Gabriel, aí conseguiu se impor na partida desde o começo. O Bruno Meneghel novamente foi um dos destaques, muita velocidade ali no ataque. O Alessandro não pôde jogar, tá lesionado, parece que na próxima rodada também não vai poder jogar. Então o ataque deve ser novamente Bruno Meneghel com o Fábio Júnior. O sistema defensivo também funcionou muito bem novamente. O Gabi falou dos volantes que atuaram muito bem, tanto o Leandro Ferreira e o Dudu, que foram os que marcaram os 2 gols. Então eu acho que o América realmente está mostrando que é um dos que pode subir. Lembrando ao internauta que a rodada da Série B não foi completa, porque Goiás e Paraná não se enfrentaram, só vão se enfrentar no próximo dia 5 de junho. Vitória e América de Natal também não se enfrentaram. E o Atlético Paranaense também não jogou contra o Ipatinga. Então o Ipatinga não jogou nessa rodada 2. E o outro mineiro da Série B, o Boa Esporte, conseguiu um bom empate diante do Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, ficou em 0-0 e se manteve ali no meio da tabela, já que também empatou na primeira rodada. Eu vou puxar a classificação aqui, mas antes disso, Gabriela, esse jogo do Ipatinga contra o Atlético Paranaense na rodada 2, o que você espera desse jogo? Eu acho que é um jogo bem difícil, né, para o Ipatinga. O Atlético Paranaense é um time que caiu da primeira divisão, mas é um time que tem uma certa tradição, né, se for colocar aí entre esses favoritos para subir. Ele ainda tá, a gente tem o campeonato todo pela frente, mas ele ainda é um time que está nesse grupo aí. Então, eu acho que o Ipatinga vai ter um pouquinho de trabalho. A classificação da Série B tem o América como líder do campeonato com 6 pontos, o Criciúma na sequência com também 6 pontos. O que coloca o América na ponta é o critério de saldo de gols, já que tomou apenas um gol e marcou 6.
O Boa Esporte encontra-se na 10ª posição, como eu havia dito, com 2 pontos ganhos. O Ipatinga em 13º com apenas 1 ponto. Saindo da Série B agora para a Série A, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro, como eu já havia dito anteriormente, empatou 100 gols novamente contra o Náutico lá nos Aflitos e continua no meio da tabela, né, colegas? Então, o Cruzeiro, o que o Celso Roth está fazendo? Primeiro, ele está posicionando bem a defesa, como bem dissemos, não tomou gols novamente, mas também não faz, né, Gabi? Na realidade, assim, eu acho que por esse começo, né, tem poucos dias que o Celso Roth está aí no comando do Cruzeiro, mas por esse começo a gente já tem um ponto positivo, que foi o fato de ter acertado a defesa, não sofrer gols, levando-se em consideração o retrospecto do time que estava sofrendo gols em todas as partidas, vinha de derrotas e o time vinha com esses 2 empates, eu acho que já é uma evolução. E eu acredito que esse período agora que o Cruzeiro vai ter até o próximo jogo, ele ainda pode arrumar essa parte da frente que ainda está deixando a desejar, né? O time ainda está se adaptando, o próprio Wellington Paulista falou que ainda se sente um pouco incomodado jogando sozinho na frente. De repente, com a chegada do Fabinho, né? Uhum. Do Fabinho, pode ser ali um parceiro para ele, mas aí o Roth teria que mudar o esquema, né? Já que ele está adiantando o Montijo também na frente, teria que tirar um volante, né? Talvez. Mas eu acredito que esses próximos 12 dias vão ser muito importantes para o Cruzeiro. Eu acho que é um tempo que vem assim no momento certo, principalmente que o time teve pouco tempo para treinar com o Roth antes da estreia no Brasileiro. E agora eu acho que o Cruzeiro, de repente, também deve priorizar aí, tentar ver esse Fabinho e talvez um outro atacante, assim, que eu acho que, apesar da média de gols do Cruzeiro no Campeonato Mineiro ter sido relativamente boa, os atacantes serem feitos muitos gols, agora no Brasileiro a gente já sente que o buraco é mais embaixo, né? Então, de repente, ver aí um atacante de peso aí, ver se esse Fabinho encaixa. Agora eu acho que é tentar acertar a frente mesmo. Fernando, eu tenho uma pergunta aqui do Marcelo Henrique, lá de Montes Claros. Ele faz o seguinte comentário. Vocês acham que no jogo de anteontem, né, Marcelo, o Cruzeiro, se o Cruzeiro tivesse com o Mancini, ao invés do Roth, teria perdido a partida? É claro que a gente está conversando na base do si, mas o que o Marcelo quis dizer é o seguinte, comparando os dois, qual que é a grande diferença dos dois? Bom, a grande diferença, vocês já falaram, que o Celso Roth está conseguindo arrumar a defesa ali. Realmente teve 2 contratações muito boas, que foi o Tinga, que está atuando mesmo como um meia, mas tem essa origem de volante marcador. O William Magrão também foi outro que estreou no sábado. Então eu acho que com esses reforços ele está conseguindo modificar a defesa, está conseguindo aumentar a marcação ali no meio campo. Acionou também o Amaral, provavelmente na vaga que deve ser do Leandro Guerreiro, que está se recuperando ainda. Então, como vocês bem frisaram, o Roth conseguiu arrumar a defesa. Eu não vou cair nessa pegadinha de arriscar se o Mancini tivesse no comando. Não sei, obviamente não dá para saber. Mas eu acho que realmente um dos problemas do Cruzeiro, que é a defesa, o Roth conseguiu acertar. Falta agora o ataque, que a Gabi até começou a mencionar também. Ele está começando a acionar aos poucos. Ele começa a acionar aos poucos o Alisson. Ontem ele entrou aos 26, se não me engano, por aí do segundo tempo, no lugar do Tinga mesmo, que estava estreando no momento. O Fabinho é outro jogador veloz também, se destacou no Guarani nesse Campeonato Paulista, teve 7 gols, foi o vice-artilheiro do Guarani mesmo, atrás somente do Fumagalli, que teve 9. Então eu acho que ainda tem também o Walter, sem esquecer do Walter, que a gente já citou algumas vezes em outros programas, que está tendo um recondicionamento físico ali. O Celso Roth, que tem experiência nessa parte, deixou o Walter no departamento físico para aprimorar essa parte física mesmo do Walter. Então eu acho que com o Alisson voltando à ativa certinho, talvez o Fabinho, igual a Gabi falou, vamos ver se ele encaixa certinho aí, para pegar essa questão de velocidade mesmo que o Cruzeiro está precisando para fazer essa ligação mais certinho para o ataque. Gabriel, o Randolfo aqui ele não coloca a cidade dele, na verdade coloca Rio de Janeiro, desculpa, Randolfo. Ele pergunta o seguinte, tem algum lateral no mercado disponível para o Cruzeiro adquirir?
Na realidade, o Cruzeiro precisaria de dois, né? Um para a direita e um para a esquerda. Hoje, assim, eu não vejo, eu vejo que a lateral tem sido, há um bom tempo, alguns dos problemas dos times brasileiros, né? Isso é um problema que vem crônico, né? E o próprio Atlético, por exemplo, também estava sofrendo com esse problema da lateral, agora chegou o Júnior César, né? Vamos ver aí se ele vai suprir essa carência que estava tendo no Atlético. Hoje, para ser honesto, eu não vejo assim, nenhum nome forte, quem seria um melhor jogador para o Cruzeiro nessas posições, não. Agora, que é fato que o Cruzeiro precisa de um lateral direito, pelo menos, isso porque estão testando o Marcelo Oliveira, né? Não sei, vamos... 2 nomes para a esquerda ali que eu consigo pescar mais ou menos, principalmente por causa do que o Flamengo está procurando. Seria ter um Ramon no Corinthians e talvez o Avni também, que o Atlético já até procurou ano passado, que está no Bahia, teve uma grave lesão, acho que está voltando agora, se não me engano. Esses 2 nomes seria para a esquerda, mas como a Gabi falou, o Marcelo Oliveira está conseguindo, pelo menos, ele atuar mais ou menos. O lado problemático mesmo é a direita, que tem tanto o Marcos quanto o Diego Renan, não estão rendendo bem igual a torcida quer. E vocês responderam mais ou menos a pergunta do Leonardo. Ele perguntou o que vocês acharam do Marcelo Oliveira e seria melhor o Cruzeiro jogar com 3 zagueiros e colocar o Souza na ala direita. Leonardo, o problema do Souza jogar na ala, tanto na direita quanto na esquerda, mas como ele é destro, ele normalmente atuaria na direita, é o preparo físico. Ele tem 33 anos, eu não sei se ele conseguiria ter essa sequência de atacar e defender, como o lateral precisa. O lateral, necessariamente, ele precisa de um condicionamento físico um pouco melhor do que a maioria dos jogadores. Ele tem que tanto subir como tem que defender também. Então, eu não sei se o Souza, no auge dos seus 33 anos, conseguiria administrar isso bem, né, Fernando? Essa questão com 3 zagueiros, até a gente falou no último programa, o Daniel falou que, bem acertadamente, que teria que ter um treinamento bem longo para acionar esses 3 zagueiros, porque é um esquema difícil para você encaixar certinho. Eu acho que essa semana pode ser essa semana esse tempo que o Celso Roth precisa, mas tem que ver mesmo se ele vai querer essa questão de 3 zagueiros, o que eu acho acho um pouco provável. A questão é que a gente debateu isso sem saber da gravidade da lesão do Alex Silva, né? Então o Cruzeiro perdeu o Alex Silva, não tem mais 2 zagueiros do nível que ele precisava, vai ter que contar mesmo com o Thiago Carvalho, com o Léo, com o Vitorino, com o Matheus, para tentar achar talvez 2 aí, né Gabriela? Porque o Vitorino veio aqui, não disse que veio ainda, e o Léo ainda está tentando mostrar um bom futebol que ele mostrou no Grêmio, né? Eu acho que fazer essa mudança hoje com 3 zagueiros seria um retrocesso no trabalho do Roth, por quê? Porque começou a funcionar com 2, né? Ele já começou a acertar a defesa. Ele tem um problema mais sério agora, que é fazer gols, né? Porque não dá para o Cruzeiro ganhar um campeonato, tentar brigar pelo título só empatando também. A gente tem que ser realista. Então, preocupar com isso agora, eu acho que se já começou a resolver um problema, no caso, que era sofrer gols, né? Não está conseguindo não sofrer, está conseguindo evitar esses gols, eu acho que agora o passo adiante é melhorar o sistema ofensivo. Então, eu acho que... E o Cruzeiro também não tem muito essa tradição de jogar com 3 zagueiros, né? Nunca teve, o próprio América mostrou uma melhora, no meu ponto de vista, nessa temporada, com essa adoção com o esquema com 2 zagueiros. O América, no ano passado, tentou por várias vezes o esquema, né, no 3-5-2, e agora eu acho que o próprio Givanildo deve estar percebendo isso aí, que o time ganhou mais flexibilidade, mais mobilidade com esses 2 zagueiros. O time com 3 zagueiros fica muito fixo mesmo, ele fica um pouco calejado demais, vamos dizer assim. O Givanildo, que ele gostava muito desse sistema com 3 zagueiros, igual a Gabi falou, mas ele realmente viu que os resultados melhores do América vieram mesmo com 2 zagueiros. Eu tenho alguns números aqui do Cruzeiro, números da Footstats. O Náutico teve 52% de posse de bola contra 48% do Cruzeiro. As finalizações, ambos tiveram 8 chutes a gol. Só que o Cruzeiro, de certo, chutou apenas uma vez para o gol. Já o time do Náutico teve 3. Outro número que chama a minha atenção aqui é a eficiência do Cruzeiro no desarmes.
Foram 84% de eficiência contra 80% do time do Náutico. Então, nessa questão defensiva, as coisas estão realmente funcionando, né? Agora, na parte ofensiva, o Cruzeiro é um pouco travado ainda. Esse jogo contra o Náutico aí, um lance que vale citar até, que a gente estava discutindo antes de entrar no ar, foi a expulsão, não expulsão do Charles, que o Souza até falou depois da partida que os jogadores do Cruzeiro conseguiram ludibriar ali o árbitro central com a ajuda do senhor Bandeirinha, infelizmente não lembro o nome dele, que o árbitro mostrou o segundo amarelo para o Charles. Realmente o primeiro amarelo foi merecido, o segundo também foi merecido, mas como o Diego Renan estava no lance e o Bandeirinha achou que a falta foi do Diego Renan, o árbitro central acabou dando o cartão amarelo para o Diego e não teve essa expulsão, que foi aos 35, 39, não sei exatamente, do primeiro tempo ainda, que ficaria, obviamente, muito mais difícil para o Cruzeiro atuando lá no Aflitos. O Cruzeiro ocupa, deixa eu confirmar aqui a classificação do Cruzeiro, 12º colocado, ele conseguiu subir uma posição, né? Já que estava em 13º na última rodada. E o próximo adversário, vou confirmar aqui para vocês. O próximo é o Botafogo lá no Engenhão. O Botafogo no Engenhão na quarta-feira, sem ser essa próxima. Dia 7 de junho, né? E é isso, o Cruzeiro precisa vencer o Botafogo no Engenhão, coisa que nunca aconteceu. Então é uma situação muito complicada para o Cruzeiro, como a gente já tinha previsto isso, né? Os dois próximos jogos do Cruzeiro, em relação à semana passada, era o Náutico, o Cruzeiro empatou em 0-0, e o Botafogo, sendo que o próximo jogo em casa do Cruzeiro seria só na quarta rodada, diante de quem, Gabriela? Eu não estou lembrando agora. Do Sport Recife, né? Sport, eu acho que é Sport. É isso mesmo. E esse jogo será em Varginha, e o próximo Cruzeiro pegaria o Figueirense. Aí sim, Belo Horizonte, com uma tranquilidade maior. Agora só, sem querer interrompendo, né? Claro. Mas já fazendo isso, eu acho que a gente tem muita gente falando, mas o Cruzeiro empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Náutico, né? De repente, esse jogo com o Botafogo também vai ser um teste para esse sistema defensivo, né? O Botafogo fez 7 gols em 2 jogos, né? É o líder do campeonato, vai estar jogando em seus domínios, mostrou que tem esse poder de reação, né? Começou, se eu não me engano, os 2 jogos perdendo e virou. Então, também eu acho que vai ser mais um teste, assim, né? Já que é um time que está tão goleador, de repente é mais um teste para deixar a torcida mais segura. Exatamente. Desses 3, com certeza, é o principal teste. Vamos ver um pouco, então, desse Cruzeiro, depois, na próxima semana, diante do Botafogo, né? Agora vamos falar do Atlético. O Atlético ontem conseguiu uma ótima vitória, venceu por 1-0 o time misturado do Corinthians, que é um time, continua sendo um time muito forte ainda, com gol de Danilinho aos 19 minutos do segundo tempo. Fernando, o Atlético mostrou para que veio nesse campeonato? Bom, por enquanto, igual na primeira partida contra a Ponte, teve realmente alguns problemas, igual vem enfrentando desde o começo da temporada. Primeiro, sem achar o camisa 10, igual a gente já cansou de falar aqui, Guilherme fora por enquanto. Tanto que o passe para o gol foi do Hever, que é um zagueiro, foi até um ótimo passe mesmo do Hever, uma cavadinha assim que encontrou o Danilinho livre na área. O Danilinho conseguiu, de cabeça, ele com 1,67 m dele, passar a bola por cima do Cássio, que tem 1,95 m. Então, o Cássio até elogiou o Danilinho pela inteligência dele na hora do gol. O Atlético ainda não mostrou aquele futebol para colocar ele entre os favoritos, assim, mas mostrou a sorte que não tem tendo nas últimas temporadas. Conseguir aquele empate com gols achados, Então, até a gente estava comentando antes, aqui de entrar no ar, que o Corinthians teve 62% da posse de bola, mas saiu derrotado aqui da Arena Independência. A gente estava analisando um pouco os números de Atlético e Corinthians ontem. O que chama atenção é o lado direito do Corinthians, com a carregada do Alessandro pela direita. E no Atlético é isso, mostrou eficiência. No gol do Atlético, nos minutos, nos segundos anteriores, aliás, ao gol do Atlético, o William perdeu um gol incrível, né? Que o Rafael Marques conseguiu tirar a bola de peito, gerou escanteio, que gerou o contra-ataque que deu o gol do Atlético. Então, em 30 segundos, o jogo poderia ter sido outro, né, Gabriela?
E a gente tem que ressaltar aqui, né, o Giovani parece que está dando um pouco daquela segurança que o torcedor do Atlético estava precisando, né, na meta. Ele fez boas defesas também, que o Corinthians chegou com muito perigo, criou várias chances. Talvez, de repente, a gente estivesse aqui falando até de uma derrota do Atlético, se não fosse a boa atuação do Giovani, que, pelo menos que eu me lembre que rapidamente, 2 bolas ele salvou o Atlético. Então, eu acho que essa questão do poder ofensivo, né, do Corinthians por esse lado pesou muito e o Atlético, por pouco, não sentiu as consequências disso. Teve também alguns erros de finalização do Atlético, principalmente uma bola do Elton, cabeceou sozinho ali dentro da área, errou o gol, a bola acabou saindo para fora, ali à esquerda do gol do Atlético. Para mim, acho que foi uma das... Comentando também essa chance que vocês dois falaram, que o Rafael Marques salvou de peito, esse outro lance do Elton também foi um gol incrível que o atacante perdeu. Em jogos equilibrados assim, o que vale mesmo é a eficiência, né? Mandar a bola para a rede. O Atlético teve a oportunidade com o Danilinho, cravou e conseguiu a vitória, os 3 pontos que colocam na vice-liderança, aliás, a 3ª posição do Campeonato Brasileiro, só perde nos critérios de desempate para os cariocas Botafogo e Vasco, né? O próximo adversário do Atlético, na Arena Independência, a próxima rodada, a 3ª, já é o Bahia. Um adversário complicado, um adversário que tem uma tradição muito forte no futebol brasileiro, mas o Atlético tem tudo para caminhar para 100% de aproveitamento após 3 rodadas, né, Fernando? O Atlético agora tem uma sequência que pode ser boa como pode ser ruim, já explico. Primeiro o Bahia, que é realmente um time que tem tradição, mas nas últimas temporadas vem ficando por baixo mesmo, tanto que no Brasileirão do ano passado ficou ali com a última vaga da Sul-Americana, com a última, penúltima, não tenho certeza. E na sequência, depois do Bahia, tem o Palmeiras, lá em São Paulo. Que não sabe se o jogo é no Pacaembu ou na Arena Barueri, né? Por enquanto não sabe, o Palmeiras está ali envolvido, por enquanto, na Copa do Brasil. E o seguinte do Palmeiras é o São Paulo, outro que também está envolvido na Copa do Brasil. Lembrando que as semifinais vão ser Palmeiras e Grêmio e São Paulo e Curitiba na Copa do Brasil. Ou seja, com os 2 times indo para a final, com os 2 paulistas indo para a final, a chance do Atlético pegar times mistos, como foi ontem contra o Corinthians, são elevadíssimas, né? Tem essa sequência, pode ser boa para o Atlético também. Mas não pode se descuidar porque, por exemplo, o Fluminense com time misto ganhou do Corinthians. Que também estava um time misto, né? Mas um time misto. Exatamente. Então, não é porque vai ser um time misto, quer dizer que o Atlético vai ter vida fácil, né? Eu acho que é aí que tem que redobrar a atenção, né? Acho que principalmente contra o Palmeiras, tende a ser mais fácil para o Palmeiras entrar com um time misto, igual a gente está falando. Porque se você pegar o elenco do Corinthians e o elenco do Fluminense, mesmo a equipe reserva tem muitos jogadores que seriam titular, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro. Com certeza. São Paulo também já tem um elenco um pouco melhor, tanto como Corinthians e Fluminense. O Fabrício daqui de Ubar, obrigado Fabrício pela sua participação, ele pergunta a Gabriela se o Atlético lutará para ser campeão esse ano. Você acredita nisso? Olha, Fabrício, né? Fabrício, eu acho que, assim, expectativa, né, todo torcedor tem do seu time brigar pelo título. Ainda está muito cedo para falar se vai brigar ou não pelo título. Passaram-se apenas 2 rodadas, mas é aquela história. Se continuar com a postura de pensar a cada jogo, continuar evoluindo e conseguir fazer os resultados, tem grande chance, assim como todos que começaram o campeonato. Eu acho que ainda é muito cedo para avaliar, fazer esse tipo de avaliação. Acho que principalmente pelo que o Atlético está mostrando, né? Realmente mostrou a mesma coisa, a mesma inconstância no Campeonato Mineiro. Saiu campeão invicto, é bom lembrar disso, apesar do futebol que mostrou, saiu campeão sem perder no Campeonato Mineiro. Mas ainda tem algumas peças faltando. O Júnior César entrou bem ontem, pode suprir essa inconstância também do Richarlison ali na posição. O Richarlison acabou indo para o meio, saiu para a entrada do Léo Silva, saiu acho que contundido. Então falta, igual a gente falou, camisa 10, realmente tem que ver se o Jô vai dar conta ali para ver se precisa ou não de um atacante mesmo. Então tem algumas peças assim que faltam.
Mas contando com a sorte aí que o Atlético está contando, acho que, não sei se favorito, mas pelo menos se continuar com essa sorte, com essas vitórias magras, pode ficar ali em cima. Tem que lembrar também que pode conseguir as peças de reposição, mas ao longo do campeonato, fatalmente vai perder um outro jogador por suspensão, lesão. Então, não basta só você contar com um time titular. As peças de reposição também têm que corresponder no mesmo nível para dar continuidade no trabalho do Cuca. Se pegar os jogadores que entraram ontem no segundo tempo, que foram o Léo Silva, que é um bom zagueiro, pode ser essa peça de reposição ali para a zaga. O Júnior César provavelmente tende a ser titular ali na lateral esquerda, aí fica ali para reserva o Richarlison, que pode ser também reserva para o meio campo, já que ele é um volante, estava sendo improvisado ali na posição. E o Scudero, que entrou no lugar do Mancini, que não vem convencendo por enquanto nesse comecinho de brasileiro. Scudero que tem tudo para mostrar um bom futebol, falta mostrar ainda. Falta responder essa expectativa do torcedor. Lembrar que quando ele veio do Grêmio, ele já veio com uma certa desconfiança, né, da torcida do Grêmio. Então, acho que está na hora do Scudero também mostrar ao que veio. Ele já teve muitas oportunidades. É um jogador que tem, assim, um currículo, né? Tem uma bagagem interessante. Então, ele tem que começar a mostrar agora aqui que ele veio. A questão dele, tanto ele quanto o Cuca primeiro falou isso, depois ele falou, não dando muitos detalhes, obviamente, foi alguns problemas pessoais que ele estava passando, que foram as perguntas que os jornalistas fizeram para o Cuca, por que ele não estava sendo acionado na reta final do campeonato. Aí o Cuca falou desses problemas pessoais e o Scudero realmente confirmou isso. E não dá para saber certinho o que foi. Com isso, vocês responderam a pergunta da Maria, que ela perguntou, na verdade, era o que era mais importante para o Atlético melhorar, né? Vocês falaram que era o conjunto, melhorar o conjunto e algumas peças sobressaírem. Vamos dar uma passada agora nos melhores momentos de Atlético e Corinthians, por favor? Aí o Atlético, aí o jogo iniciado, o Corinthians jogando de branco, o Atlético com seu tradicional manto alvinegro, uma batida de fora da área, para fora, né? O Atlético, na verdade, ele mostrou um bom posicionamento ofensivo nessa partida, né? Tanto o André quanto o Danilinho se mostraram bem atentos. Tá aí a cabeçada do Elton. Essa cabeçada do Elton, impressionante esse lance do Elton. Essa é a finalização do Mancini. Aí o Mancini chutou para fora, que podia ter sido um pouco mais rápido na hora de finalizar, né? Esse setor ofensivo do Atlético, que teve o André solitário ali. Outra defesa do Corinthians. Agora, o que mais está me impressionando é a facilidade com que a defesa do Atlético deixa o time do Corinthians jogar, né? Nesse lance, incrível como essa bola não entrou, é incrível. Na sequência vai sair o gol do Atlético, né? O Rafael Marques colocou o peito na hora. Tá aí, o Pierre lançou para o Hever, que só ergueu a cabeça, viu o Danilinho passando e mandou por cima do Cássio. Você vê também que tem um buraco ali na defesa do Corinthians. O Danilinho entra praticamente sozinho na área. Porque foi no contra-ataque, né? A defesa estava toda aberta. Aí os atleticanos comemorando na Arena Independência. Esse retorno do Atlético e também daqui a algumas rodadas do Cruzeiro na Arena Independência vai dar um gás a mais para as duas equipes, não é, Gabriela? É isso que o torcedor mineiro espera, né? Vai ter o apoio da torcida aqui de Belo Horizonte, a expectativa de que os jogos tenham público, né, capacidade máxima do estádio seja preenchida. Só interrompendo rapidinho, esse aí foi o gol que acabou sendo anulado corretamente do impedimento do ataque atleticano. Voltando, né, a torcida, né? Então a expectativa é de que os dois times com esse apoio maior ali voltem a fazer um bom campeonato brasileiro, que essa era a grande queixa, né, nos últimos anos, desde que se fechou o Mineirão. Então essa é a expectativa. Agora tem que ter bola dentro de campo para... Não adianta só contar com a torcida. Exatamente. Agora vamos mostrar a rodada e a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tá aí os jogos de sábado, o Flamengo empatou em 3-3 num ótimo jogo, talvez para mim o melhor do campeonato até agora, o Flamengo Internacional 3-3, o Flamengo saiu na frente.
deixou o Internacional chegar perto, fez o 3-1 e o Internacional foi lá e conseguiu com 2 chutes de fora da área empatar o jogo. O Atlético Goianiense empatou com a Ponte Preta em 1-1. A Portuguesa perdeu para o Vasco da Gama por 1-0 com um golaço do Alexandro de bicicleta dentro da área. O Náutico empatou com o Cruzeiro em 0-0 lá na Aflitos. Agora os jogos de domingo, o Galo venceu o Corinthians por 1-0, o São Paulo conseguiu com o gol de Luiz Fabiano uma vitória sobre o Bahia por 1-0. O Santos está igual ao Cruzeiro, só empata sem gols até o momento, 0-0 com o Sport Recife. O Curitiba conseguiu perder para o Botafogo em casa, um feito inédito assim. O Curitiba tinha uma boa sequência em casa, óbvio, não jogou com o time titular, mas era para ter conseguido uma vitória diante do Botafogo. O Botafogo conseguiu surpreender e vencer por 3-2. O Grêmio venceu por 1-0 o Palmeiras no Arena Olímpico, no Estádio Olímpico, lá em Porto Alegre. E Fluminense e Figueirense conseguiram empatar por 2-2 lá no Engenhão. Esse efeito do Fluminense talvez seja um pouco mais em virtude da queda na Taça Libertadores, né? O time ainda não adquiriu aquela derrota ainda lá no Engenhão. Derrota não, empate por 1-1 com o Boca Juniors lá no Engenhão, né? Essa derrota em casa do Curitiba deixa o Atlético como o time que tem a melhor sequência dentro de casa. São 18 jogos já de invencibilidade, com 15 vitórias e 3 empates. Então o Atlético tomou esse lugar do Curitiba, que se não me engano, não sei o número certo, desculpa, mas acho que eram 28 partidas. Eram 28 partidas. Do Curitiba sem perder em casa, com essa vitória para o Botafogo. O Curitiba provavelmente com o time misto. Com time misto, perdeu, sendo que abriu o marcador, né? O Curitiba começou ganhando, cedeu a virada. Igual a Gabi falou, o Botafogo ganhou mais uma de virada. Cedeu a virada pro Botafogo. Agora vamos para a classificação do campeonato? Tá aí, o Botafogo lidera com 6 pontos ganhos, seguido de Vasco e Atlético. O saldo de gols do Atlético é inferior ao do Botafogo, por isso essa classificação. Internacional, Figueirense e Fluminense estão com 4 pontos. Grêmio, São Paulo estão com 3, perderam e ganharam nesse campeonato. O Flamengo, com 2 jogos e 2 empates, segue com 2 pontos, seguido de Atlético Goianiense. Aí a gente vira a página. Sport e Cruzeiro e Santos. O Santos fecha na 13ª posição. Náutico, Portuguesa, Ponte Preta e Palmeiras e Bahia com 1 ponto ganho. E Corinthians e Curitiba seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro até o momento. Vocês têm algum destaque interessante? O Corinthians, mesmo com o time misto, como a gente bem estava falando aqui, conversando aqui durante o programa, é uma surpresa o Corinthians estar sem pontuar até agora, Gabriela? Assim, o Corinthians também fez um jogo difícil com o Fluminense, né? Era um jogo também que podia ter vencido. Acho que, assim, esperava-se de repente tivesse em cima, sim, mas pelos jogos que fez, eu acho que não foi nenhuma zebra, nenhuma surpresa ter sido derrotado. Jogou com o Atlético aqui, todo mundo sabe que o Atlético, quando joga em casa, tem o apoio da sua torcida, normalmente consegue dar essa pressão, né? Fazer essa pressão sobre os adversários. Mas eu acho que o mais interessante que a gente pode ver nesse começo do campeonato é o grande número de empates, né? A gente não sabe se ainda é o equilíbrio, esse começo aí, se está equilibrado ou se é porque ainda as equipes ainda estão se adaptando ao campeonato. Mas eu acho que isso já vem mostrando que a briga vai ser dura. Dos 20 jogos até o momento, 9 foram de empates, né? Sendo que 4 0-0, sendo que 2 do Cruzeiro e 2 do Santos, né? Só lembrando que o Santos está aí no Libertadores, jogando com um time misto também. Então, tem essa questão que o Cruzeiro não tem, né? Para conseguir esses 2 0-0. O Cruzeiro, na verdade, está jogando um campeonato, por enquanto, para não perder, né? E para não tomar gol, né? Exatamente. Começou o campeonato assim e vamos ver até quando ele vai manter essa estratégia de não levar gols e também não fazer, né? Vamos esperar. O Luiz Carlos, para a gente encerrar o programa, fez a seguinte contestação. Por que os times de Minas, de uns tempos para cá, não vêm apresentando, como alguns anos atrás, no cenário nacional, o futebol que sempre foi digno de Minas? Eu não sei, Luiz, qual que é o seu parâmetro, mas nos últimos anos o Cruzeiro sempre fez bons campeonatos. Por exemplo,
Tanto que chegou à final de Libertadores, ganhou a Copa do Brasil em 2003. Foi vice-campeão em 2010. Vice-campeão em 2010. Na era dos pontos corridos, o Cruzeiro ele é o vice-líder da era dos pontos corridos, atrás apenas do São Paulo. Então essas campanhas do Cruzeiro sempre foram dignas da tradição e da camisa dele e do Estado, né? Quem, ultimamente, que não estava regulando bem nas competições nacionais é o Atlético, né? O Atlético que sempre estava brigando, desde a era dos pontos corridos, sempre brigando para não cair, né? Só em 2 oportunidades que ele chegou a cogitar alguma coisa, que foi em 2003, mas aí apagado pelo desempenho monstruoso do Cruzeiro nessa temporada, e em 2009, quando o time chegou na 7ª posição, mas chegou a liderar o campeonato com o Celso Roth e quase foi realmente campeão. Aqui, naquela temporada, aquela derrota para o Flamengo de 1-0 para o Mineirão, no gol olímpico do Petkovic, é que definiu a parada ali para o Atlético. Depois dali, o Atlético não conseguiu se manter na ponta e acabou perdendo até a vaga da Libertadores para o rival Cruzeiro. Eu não sei se vocês concordam com essa posição que eu coloquei, mas é mais ou menos por aí, né, Gabriela? Eu acho que assim, as 2 equipes igualaram foi no último ano, né? Que Exatamente. tanto o Atlético quanto o Cruzeiro decepcionaram suas torcidas, deixaram a desejar. E agora a tentativa é de que, de volta a Belo Horizonte, de volta a ter uma casa na capital, essas campanhas ruins dos últimos anos, no caso do Atlético e do Cruzeiro, desde o vice-campeonato em 2010, que isso se apague, né? Que fique no passado. O começo assim, relativamente, eu acredito que esteja bom, apesar dos empates do Cruzeiro. Se a gente for levar em consideração o ano passado, quando o Cruzeiro ficou 5 rodadas, quantas rodadas sem vencer? Muitas rodadas. Foram várias rodadas. O segundo turno do Cruzeiro ali foi desastroso. A chegada do Celso Roth traz uma esperança maior para o torcedor do Cruzeiro, mas eu acredito assim que talvez essa marca, essa impressão tenha ficado maior porque ano passado as 2 equipes quase caíram, né? Então, exatamente, de repente, levantou uma preocupação maior. Mas eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que realmente o Cruzeiro teve uma queda expressiva, né? Se comparar em 2010 com 2011. E o Atlético teve alguns bons momentos nessa última década, mas, por outro lado, também esteve mais em risco do que numa situação confortável. Tanto que a maior mancha da história do Atlético aconteceu em 2005, né? Quando caiu para a 2ª divisão. Exatamente. Então é isso. Então, você quer completar alguma coisa? Eu acho que nessa questão eu prefiro ser mais otimista do que pessimista. Ver essa mudança no comando do Cruzeiro como algo realmente positivo por causa da defesa. Tem que ver ali se o ataque volta a ser bom igual no começo do ano passado, quando caiu lá para o Once Caldas, fez um ótimo começo de Libertadores. A melhor, inclusive. Né? Era até apontado, campanha. foi a melhor campanha da primeira fase, era até apontado como um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro, acabou perdendo algumas peças e deu no que deu. Então eu acho que o problema no ataque tem que ser realmente consertado. Tem o Fabinho chegando, que é uma aposta da diretoria, o Alisson recuperando, o Walter, e realmente precisa de uma peça ali a mais, de um reforço. E o Atlético está também se reestruturando, precisando mesmo de fazer boas atuações, mas está pelo menos conseguindo a vitória, nem que seja essas vitórias magras, com a sorte do lado do Atlético. Então eu acho que eu prefiro ser otimista nesse começo de brasileiro. E o Cruzeiro precisa se mover rápido, já que perdeu o Alex Silva por 8 meses e só deve jogar, voltar a jogar pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro do ano que vem, e precisa reforçar, por incrível que pareça, a sua defesa também. E né? pegando essa questão desculpa te cortar aí, pegando essa questão dos mineiros, citando também o América, acho que o América, como a gente falou aqui no começo do programa, o América tem tudo para voltar à elite aí, se bobear até conseguir o título que ele está querendo nesse centenário aí, para coroar o centenário, pegar esse título aí da Série B. Pelo que eu vi da Série B, o América talvez seja o favorito ao lado do Atlético Paranaense para disputa do campeonato. É muito cedo, obviamente, igual a Gabi falou para a Série A também, muito cedo. Mas obviamente não é uma surpresa também, já que a gente viu o América, por exemplo, derrubando o Cruzeiro no Campeonato Mineiro e caindo apenas para o Atlético na final do campeonato. Ganhando do Ceará na primeira rodada lá, batendo bem, goleando o CRB, então eu acho que o América está mostrando uma ótima Série B. Então é isso.
Cara internauta, muito obrigado pela sua participação aqui. Foram inúmeras perguntas hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês esse programa. Agradecer também a Gabriela. Obrigado, Gabriela, pela sua participação aqui. Obrigada, Leandro, Fernando, você internauta. Espero que semana que vem a gente esteja aqui comentando, quem sabe, os 3 vencendo na rodada, né? O Cruzeiro, semana que vem não, na próxima, outra né? semana, né? É, semana que vem a Cruzeiro. gente vai comentar a seleção brasileira É aqui. verdade, que vai ter esse E a América intervalo também. aí, né? E a América também. E gostaria de agradecer também o Fernando aqui pela sua participação. Obrigado, Fernando. É sempre bom tê-lo aqui comigo. Bom, valeu, Cabido. Obrigado, Gabi. Vamos lá, próxima semana, então, vamos ver, dar essa prévia de Cruzeiro, de Atlético e Cruzeiro, falar um pouco do América e da seleção. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui e fiquem bem sempre. Obrigado e até lá.